Também quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Ficamos de pé para orarmos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, ó Pai, estamos aqui na presença do Senhor. E neste momento, meu Deus, entrego as tuas servas, meu Deus, nas tuas mãos, meu Pai. Que o Senhor Jesus Cristo use ela como um canal, como um instrumento, meu Deus, que vem trazer a tua palavra. Palavra essa que vem saciar a nossa sede, ó Pai. Palavra que vem tocar no íntimo dos nossos corações, Senhor. Tem pessoas aqui, meu Deus, que vem necessitando de ouvir a tua palavra. Senhor, venha falar com cada um, meu Deus, neste momento, ó Pai, usando a tua serva, meu Deus, na ministração desta palavra, Senhor, que possam almas sair daqui saciados, meu Deus, revigorados, cheios, meu Deus, do teu Espírito Santo, Pai. Tem almas, meu Deus, que necessitam serem transformadas, ó Deus, e que a transformação possa acontecer no íntimo de cada coração, Pai, e que a glória do Senhor faça presente em cada coração, ó Deus. E assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amados, eu creio que Deus quer falar com alguém nesta noite. Desde que a irmã me passou o tema, Salmo 139, 7, eu comecei a estudar o Salmo 139, e já tem acho que uns 15 dias que eu medito, que eu estudo. Mas hoje de manhã, enquanto eu orava, o Senhor ministrou ao meu coração muito forte sobre o filho pródigo. E quando eu saí ali do período de oração, fiquei me perguntando, Senhor, mas como eu posso fazer um paralelo do Salmo 139 com o filho pródigo? E eu confesso para os irmãos que o Senhor ficou ministrando ao meu coração durante todo o dia. E eu creio que tem pessoas aqui que estão se escondendo do Senhor. E Deus ministrava ao meu coração que talvez o tema da parábola do filho pródigo deveria ser a parábola dos dois filhos. Porque os dois filhos, eles não amavam o pai como deveriam amá-lo. Os dois filhos estavam dentro da casa do pai. Mas todos os dois não buscavam o reino em primeiro lugar. O pai não era a pessoa mais importante para a vida deles. E eu creio que aqui nesta noite há dois tipos de cristãos. E você vai ouvir a palavra. E vai meditar na palavra. E vai tentar ver onde você se encaixa. E eu creio que Deus quer tratar com você nesta noite. O tema que a irmã me deu está em Salmo 139, 7, que diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Para onde, amados, eu e você poderemos ir, que consigamos esconder da face do Todo-Poderoso? Enquanto eu estudava sobre o Salmo 39, eu descobri coisas excelentes sobre o Salmo 39. O Salmo 39 é um dos salmos mais belos do saltério. Ele é conhecido como a pérola da coroa dos saltérios. Esse salmo é um dos 71 salmos que foram escritos por Davi. E Davi diz: sonda-me, ó Deus. Sonda-me e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Eu quero te perguntar nesta noite:
Para onde você está tentando se esconder de Deus? Para onde você está tentando ir? Porque onde você for, em qualquer lugar onde você tentar se esconder, a mão do Senhor estará lá. Você não conseguirá fugir do Pai. Se você meditar nesse salmo, você vai ver que ele é dividido em 4 blocos. O primeiro, de 1 ao 6, ele fala da onisciência de Deus. Do 7 ao 12, ele fala da onipresença de Deus. Do 13 ao 18, da onipotência de Deus. E do 18 ao 24, ele fala da santidade de Deus. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é santo, ele é imutável, ele não muda. Ele te conhece desde o ventre, ainda antes que você fosse formado. Deus, você não é uma obra do acaso. Você não surgiu por acaso. Talvez você foi como eu. Ouviu sua mãe dizer muitas vezes, eu não planejei você. Você veio, mas eu não era planejado. Todo mundo dizia que você ia morrer, que você não ia sobreviver. As pessoas lá da fazenda de Mozundó, perto de Santa Maria, quando me vê, elas dizem, Luzia, essa menina é aquela. Mãe disse, é ela mesmo. A única pessoa que dizia que eu sobreviveria era o meu avô. Diz que ele dizia, olha, essa menina vai viver porque ela tem um olho muito grande. Eu queria viver, não porque eu tinha possibilidades, mas porque o Senhor, o Deus de Israel, o Deus onisciente, onipresente, onipotente, o Deus santo, imutável, que te conhece desde o ventre da sua mãe, quando você ainda era informe, Ele te formou, Ele tem um plano na sua vida, Ele te escolheu, você não está aqui nesta noite por acaso. Você veio porque o Senhor te trouxe aqui e Ele quer tratar com você nesta noite. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou, porque o Senhor tem um plano para a sua vida. Amados, quando o filho pródigo disse para o seu pai, olha pai, eu não quero mais ficar aqui em tua casa. Tua casa já não me serve mais. Para os judeus, um filho pedir a herança antes que o pai morresse era a mesma coisa de dizer para o pai, olha pai, você está demorando demais para morrer. Eu quero a minha herança. Eu não quero estar em tua casa. Eu não quero mais o teu cuidado. Eu não quero mais estar debaixo dos teus braços. Eu quero a minha herança. Eu vou viver a minha vida. Eu vou viver do meu jeito. Eu tenho outros planos. Eu tenho outras vontades. Eu quero asas. Eu quero voar. Eu quero conhecer o mundo. E o filho pródigo, o pai, que é o mesmo pai que Davi trata no Salmo 139. O pai que te ama. O pai que te vê. O pai que te formou lá no ventre de sua mãe. Ele que te planejou. Ele divide a herança com o filho. Ele pega os 2 filhos, divide a herança. E se você ler o texto do filho pródigo, nós não temos tempo, é pouco tempo. E você vai ver que o pai divide a herança entre eles 2. Por isso que a parábola fala dos 2 filhos, porque não tinha nenhum melhor do que o outro. O filho mais velho talvez ele achasse que fosse melhor que o mais novo, porque ele trabalhava para o pai, porque ele obedecia o pai, porque ele estava sempre na casa do pai. Mas quando o irmão mais volta, ele se revela quem realmente ele era. Ele também não amava o pai como o mais novo não amava, porque ele não se alegrou com a alegria do pai, ele não se alegrou por o irmão ter voltado, mas quando o filho mais novo pede a herança, o pai entrega, o pai concede, o filho vai embora, e se você ler o texto e meditar, você percebe que o pai ficou esperando pela volta do filho. O pai almejava, ele sabia que o filho sentiria falta da sua casa. Você que está fora da igreja, você que já viveu no lugar santo dos santos, você que já experimentou da presença do Pai,
Você sabe, você não vai conseguir viver em outro lugar. O pai sabia que ele havia amado aquele filho com um amor profundo. O pai sabia que ele havia tratado bem, que ele tinha feito de tudo para que o filho fosse acolhido em sua casa. O pai sabia que o filho um dia voltaria. O texto fala que ele estava sentado. E antes que o filho visse ele ao voltar, ele primeiro viu o filho, porque ele almejava ardentemente pela volta do filho. Se você está distante do pai, o pai te convida hoje, vinde a mim os cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Vem, traz o seu fardo pesado, o seu jugo, que eu vou lhe dar um fardo leve, suave. O pai convida você para voltar para a casa do pai. Ele diz, olha, eu estou à porta e bato. Não tem como você fugir da minha presença. Não tem como você se esconder de mim. Eu estou em todos os lugares. Eu vejo tudo. Eu tenho todo o poder. Onde você for, eu estarei lá. Não tem como você se esconder. O salmista pergunta, para onde me ausentarei da tua face? Para onde fugirei? Não tem lugar algum no universo que você possa se esconder do Pai. O Pai te ama com um amor incondicional. Ele te ama, Ele te criou, te ama como se fosse 2 vezes, porque te criou. Porque te amou, porque te chamou, porque deu seu filho para morrer por você. E quando o filho pródigo vai, ele pega aquela fazenda, aqueles bens, aquela herança, e ele gasta de forma dissoluta, com meretrizes. Ele desperdiça daquele dinheiro. Tudo que um judeu não poderia fazer, aquele jovem fez. Aquele jovem, ele desobedece todas as regras judaicas. Ele vai para longe, para a terra dos gentios. Ele gasta o dinheiro de forma dissoluta, com meretrizes. E aí quando ele passa a passar necessidade, ele vai à busca de um emprego e ele vai cuidar de porcos, que era um animal considerado imundo pelos judeus. Mas quando ele estava lá, e aí ele começa a lembrar de onde? Da casa do Pai. Da casa do Deus que Davi diz, sonda-me e me conheces. Tu me cercas por todos os lados. Para onde me ausentarei? Para onde fugirei? Aquele jovem estava cuidando dos porcos, tão longe da casa do Pai. Mas aí ele começa a lembrar do cuidado do pai. Ele começa a lembrar que o pai era um homem generoso, era um homem amoroso, era um homem de coração grande. Ele começa a lembrar que até os jornaleiros, que era aquele funcionário que trabalhava de tempos em tempos, porque o escravo, o servo, ele morava na casa do pai. O servo, o escravo, ele vivia ali. Ele comia da comida do pai. Mas o jornaleiro, se você pesquisar, era um funcionário como aquele que quando chegava a época, né, das laranjas por aí, muitas pessoas aqui vão. Só vai em época de temporada, né? Era aquele funcionário que vinha só quando tinha lavoura. Ele só vinha de vez em quando. Mas aí ele lembra, até esse funcionário é bem tratado na casa do meu pai. Até o jornaleiro, o meu pai trata com amor. O meu pai trata com zelo. E aí ele pensa em seu coração, eu vou voltar para a casa do pai. E ele pensa assim, mas eu não tenho mais direito de ser filho. Eu fugi, eu me ausentei da casa do pai. Eu fugi da presença do pai. Eu abandonei o pai. Eu quebrei todas as regras que eu não poderia quebrar. Eu não sou digno de voltar à casa
Mas eu vou e vou dizer a ele que eu não quero ser seu filho, eu não tenho direito, eu não preciso ser tratado como filho, mas eu vou voltar, porque eu sei que lá na casa do Pai há pão, há sustento, há refrigério, na casa do Pai há descanso, na casa do Pai há sossego, na casa do Pai há aconchego. Ele diz, eu vou voltar nem que seja para ser um dos jornaleiros, um dos seus servos, um empregado, porque lá é melhor, lá não tem comparação, e a Bíblia diz que o filho volta. O filho volta pensando em dizer para o pai que ele queria apenas ser um dos empregados, porque até o empregado na casa do pai era mais bem tratado do que ele naquele lugar, longe da presença do pai. E a Bíblia diz que quando o pai vê o filho, o pai corre para abraçar o filho. E quando o filho começa a dizer para o pai, olha pai, não preciso mais ser chamado de filho, mas eu quero ser um, e ele não deixa o filho terminar a frase. Ele diz para os seus servos, traz sandália, traz roupa, traz anel. O filho que estava perdido voltou. Aquele filho que eu não tinha mais esperança, ele veio de volta. Eu quero dizer para você, o Pai Celestial, esse Pai do Salmo 139 que Davi diz, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e me levanto, tu me cercas por todos os lados. Para onde eu fugirei? Para onde me ausentarei? Se eu descer ao Seol, lá no inferno, tu vai estar. Se eu descer às mais profundas águas, lá também tu estás. Se eu subir aos céus, tu também lá estás. Não tem onde me esconder de ti. Esse Pai tão grande, tão majestoso, tão poderoso, tão grande, que eu não consigo explicar, ser humano algum vai conseguir decifrar para você ou explicar a majestade do nosso Deus. Ele é tão grande, tão soberano. Há um texto na Bíblia que diz que as nuvens é o pó dos seus pés. Ele está assentado sobre o trono. Nenhuma das suas ações, nenhum dos seus pensamentos, nada que você possa fazer escondido, possa passar despercebidos aos olhos desse Deus poderoso. Ele diz que ainda antes que você fale alguma palavra, Ele conhece o seu pensamento. Ele sabe o que você pensa. E a Bíblia diz que aquele pai abraça o filho. E abraça como filho. O filho não consegue nem dizer que ele não mais tem direito de ser filho. Mas o pai, ele enche o filho de privilégios de filho. Ele pede para matar o boi cevado, para fazer uma festa para o filho, porque é assim que o pai espera o seu retorno. O pai está de braços abertos dizendo, ei, eu estou à porta e bato. Se você vir abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Ele está dizendo, olha, eu tenho vida eterna para você. Eu enviei Jesus para morrer por você. Jesus tem vida e vida com abundância para você. Não deixe Satanás colocar na sua mente que você não tem mais direito de ser filho. Aquele filho dizia, olha, eu não tenho mais direito de ser filho. Quantas vezes nós afastamos da casa do pai e Satanás começa a nos acusar e dizer, olha, você perdeu o direito de ser filho, você não é mais digno, você não tem mais jeito para você. É mentira de Satanás. O Deus do Salmo 139, que sonda e conhece você, que formou você no ventre da sua mãe, Ele te espera de braços abertos. Ele está dizendo para você nessa noite, para onde você vai? Para onde você vai? Para onde você poderá fugir? Não tem para onde ir.
lembra de Jonas, amados. Quando Deus chama Jonas para ir em Nínive, ele diz assim, vou não. Esse chamado aí eu não quero para a minha vida, não. Eu vou fugir, eu vou para bem distante de Nínive. Quantas vezes você sabe que você tem um chamado? O Senhor te chamou, te escolheu. Ele tem falado para você que tem planos para a sua vida. Há promessas maravilhosas na palavra para a sua vida. E você diz, não, eu não quero. Agora não. Eu não vou fazer agora não. Deixa eu ficar mais velho. Deixa eu envelhecer mais. Deixa eu curtir mais um pouco a vida. Eu não quero o reino em primeiro lugar agora não. Eu quero outras coisas primeiro. Depois eu busco o reino. E aí Jonas vai lá, pega um navio, tenta fugir para Tarsis. Mas Jonas esqueceu que não há lugar algum que eu possa fugir da presença do Deus Todo-Poderoso. Jonas comprou a passagem, foi para o porão do navio, achando que ali ele poderia se esconder ou fugir. Mas Deus envia uma tempestade, você conhece a história. E de repente os homens chegam ali e dizem, ô dormente, por acaso não é tu a culpa dessa tempestade? Ele diz, sou eu mesmo. Eu estou fugindo da presença do Deus Todo-Poderoso. Eu estou tentando me esconder. Eu estou tentando fugir do Deus que criou terra, céus, mar. Ele me deu uma ordem, mas eu estou tentando fugir. Eu estou tentando me esconder. E a única saída é vocês me lançarem no mar. Jonas achou que nas profundezas das águas o Senhor não o encontraria. Mas também foi engano de Jonas. Quando ele foi jogado no fundo do mar, Deus também estava lá. Lá também ele não conseguiu esconder ou fugir da presença do Deus Todo-Poderoso. E um Deus, nosso Deus que é soberano, ele providencia um grande peixe. E o peixe engole Jonas. E lá na barriga do peixe, ele também estava. Não há nenhum lugar que você possa ir. Você não vai conseguir se esconder. Você não vai conseguir fugir. Porque o nosso Deus, Ele está em todos os lugares. Onde você for, talvez você tenha feito tantas coisas escondidas aos olhos do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu esposo. Talvez você tenha conseguido esconder, sabe? Uma gravidez indesejada. Talvez você até praticou um aborto e ninguém sabe. Você escondeu, ninguém ficou sabendo. Talvez você conseguiu esconder, sabe? Aquele adultério, aquela fornicação, aquela prostituição que ficou entre você e o parceiro. Talvez você conseguiu esconder da sociedade. Talvez ninguém ficou sabendo. Mas eu quero te dizer nesta noite, Ele viu. Ele sabe. Você não consegue esconder dele. Você não consegue fugir de diante da presença dele. Seja qual foi o teu pecado. Seja qual foi aquela coisa que você fez e escondeu. E tentou maquiar e ninguém percebeu. Tirou aquela vantagem de forma ilícita do patrão. Ou de uma conta pública. Aqui tem mais diretor do que eu, né? Tem outras aqui. É tão fácil as pessoas desviarem dinheiro dos setores públicos. Mas quando a gente tem o temor de Deus, a gente sabe. Eu sei que tem alguém assentado sobre o trono. E que onde eu for, o que eu fizer, está patente aos seus olhos. Eu sei que eu não posso tirar vantagem do meu cliente. Eu sei que eu não posso abusar do meu funcionário. Eu sei que eu não posso falar mal do meu patrão. Eu sei que qualquer coisa que eu fizer escondido, os olhos do Senhor estarão sobre mim.
E quando o filho pródigo volta, amados, que o pai abraça, que o pai acolhe, que o pai faz uma festa. É assim que o pai vai fazer quando você voltar para os braços dele. Ele vai festejar. Diz que a festa no céu quando o pecador se arrepende. O pai envia Jesus para morrer em seu lugar e fica dizendo: vem, filho. Vem, filho, eu tenho bênçãos para você, eu tenho vida eterna, eu tenho benefícios terrenos, eu tenho vida e vida com abundância para você. E quando o filho mais velho chega, que ele vê a festa, ele diz: o que está acontecendo aqui? E aí eu quero chamar a sua atenção para a atitude do filho. Ele achou que ele era bonzinho, que ele era melhor do que quem tinha saído da casa. Eu quero dizer para você que nunca desviou, que nunca passou um dia fora da igreja, mas que quando aquele que se afastou chega, você critica, você aponta, você diz: ele não merece. Aí quando ele volta e aí ganha um cargo na igreja, você diz assim: oxe, eu estou aqui há tanto tempo, nunca saí um dia sequer, nunca me deram um cargo. Agora essa aí, foi lá no mundo, fez isso, fez aquilo. Aí quando volta, dão cargo, coloca em lugares altos. Cuidado. Cuidado, porque nem o filho mais novo e nem o mais velho estava amando o pai em primeiro lugar. E quando o filho mais velho chega, ele diz assim: de quem é essa festa? O que está acontecendo aí? E ele fica emburrado lá fora. Ele não se alegra por seu irmão voltar à casa do pai. Ele não se alegra com a alegria do pai por ter o filho de volta. Mas ele fica aborrecido. E aí o pai, com sabedoria, com amor, porque ele é um Deus de misericórdia. Ele ama cada um aqui com as suas dificuldades. Ele ama cada um aqui com as suas limitações. Ele ama cada um com seu amor infinito. Ele diz: olha, venha como estás. Venha como estás. Porque o Pai, Ele ama independentemente de qual é o seu temperamento. Se você buscar primeiro o reino dele, ele está de braços abertos para lhe acrescentar as demais coisas. E aquele filho começa a reclamar para o pai: eu estive aqui o tempo todo, eu nunca saí daqui, eu sempre trabalhei na fazenda, eu nunca fugi, eu nunca saí de diante da tua presença, eu estou o tempo todo aqui do seu lado, você nunca me deu nada, você nunca me deu um bezerro cevado para mim farrear com os meus amigos. Olha a atitude do irmão mais velho. Ele estava preocupado do mesmo jeito do mais novo, com as coisas que o pai tinha. O mais novo pediu a herança, pediu as coisas, não importou com a presença do pai e foi embora com a herança. E aí quando o mais velho vê o novo voltar e dizer: olha, ele vai ter que dividir a herança de novo. Ele está matando um bezerro para ele. Ele diz assim: olha, essas coisas agora são minhas. E você está dividindo com esse filho rebelde, com esse filho que foi lá e gastou com as meretrizes. Ele também estava preocupado com as coisas, preocupado com as bênçãos do pai. Eu quero te perguntar nesta noite: e você? Você tem saído lá fora? Tem fugido? Tem se ausentado? Ou você tem estado aqui dentro, mas também não tem colocado o pai em primeiro lugar? Será que você está aqui, está amando o pai em primeiro lugar, ou as bênçãos que o pai tem para você? Que nesta noite seja uma noite de reflexão para mim e para você. Hoje eu passei o dia todo, o Senhor ministrando ao meu coração, porque muitas vezes somos tão ocupados com os trabalhos seculares, muitas vezes corremos tanto atrás de coisas, às vezes estamos tão ocupados com as coisas seculares, pensando em faculdade, em diplomas, em mestrado, em doutorado, pensando em uma casa boa, pensando em móveis das últimas gerações,
pensando em roupas de marca, pensando no celular, né, de última geração. Às vezes estamos tão ocupados, preocupados, ansiosos com as coisas que perecem, que nós estamos nos ausentando da presença do Pai, que nós estamos fugindo da presença do Pai. E aí eu te pergunto nesta noite, eu faço a pergunta de Davi: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se você está fugindo da face do Senhor, se você está se ausentando da presença do Pai, seja por qualquer motivo, porque você quer usufruir dos benefícios que o mundo oferece, dos prazeres da carne, ou se você está aqui dentro, mas continua apegado, preocupado, ansioso com as coisas que perecem, que nesta noite você possa parar e seguir o conselho que Jesus deu para Marta. Quando Jesus chega na casa de Marta, Maria corre e senta aos pés de Jesus, porque para Maria o reino era mais importante. Para Maria estar aos pés de Jesus, buscar o reino, era primícias em sua vida. Ela corre, deixa todos os afazeres e senta aos pés de Jesus. Mas Marta não. Marta, ela também amava Jesus. Ela também era amiga de Jesus. Ela também servia Jesus. Mas aí Marta fica preocupada, ansiosa, inquieta com as coisas que perecem. Marta fica querendo servir bem Jesus. Era pecado? Não. É pecado você servir uma visita bem, ainda o mestre dos mestres, o rei dos reis? Não. Não era pecado. Mas Marta estava fazendo a coisa certa na hora errada. Aquela hora, Jesus estava na casa. Aquela hora era a hora de estar fazendo o que Maria estava, nos pés do Mestre, usufruindo da presença do Pai. Mas Marta, ela fica preocupada, ela fica ansiosa e ela começa a ficar angustiada, porque ela vê muitos afazeres e Maria estava sentada aos pés do Mestre. E Marta vai lá fazer uma reclamação. Ela estava cheia de razão. Quantas vezes nós estamos achando que estamos abafando, que estamos cheios de razão, que a razão é nossa, que nós estamos certos. Mas quando Marta chega ao pé do Mestre e diz: olha, Mestre, tu não vê que Maria está aí sentada e que há muitos afazeres e eu estou sozinha? Manda ela levantar e me ajudar. E aí a resposta de Jesus é linda, é maravilhosa. Ela serve para mim e para você nos dias de hoje, que estamos fugindo, que estamos ausentando para correr atrás de coisas materiais, seculares, coisas passageiras, coisas que não são mais importantes. O Mestre diz para Marta: ô Marta, Marta, por que tu estás tão ansiosa, fadigada, inquieta, Marta? Essas coisas, elas são perecíveis. Elas passam, Marta. Agora, Marta, Maria, a sua irmã, ela fez a melhor escolha. Ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu aquilo que não perece, que a traça e a ferrugem não consome. Ela escolheu estar aos pés do Mestre. Ela escolheu sentar aos pés de Jesus. Ela escolheu o primeiro reino. E ele diz: ô Marta, uma coisa só importa. E é o que, amados? É o reino. Busque o Senhor em primeiro lugar. Dê prioridade para o Senhor em todas as áreas da sua vida. Vai comprar uma roupa, você que é jovem, priorize o reino. Lembre que você é templo do Espírito Santo. Você não pode comprar qualquer roupa. Você não vai refletir Cristo com qualquer roupa. Coloque o reino em primeiro lugar. Analise essa roupa.
vai refletir Cristo, porque se ela escandalizar, se ela não refletir, ela não serve para você. Se você for a um trabalho e esse trabalho lhe afastar de Deus, abra mão dele. Nada que lhe tire da presença de Deus, nada que lhe afaste da presença de Deus, nada que faça você se ausentar da presença de Deus, vale a pena. Nada. Você pode até achar que aquela namorada, aquele namorado é uma bênção de Deus na sua vida, mas se ele estiver te afastando de Deus, abra mão. Abra mão, porque a Bíblia diz assim, olha, busque primeiro o meu reino, a minha justiça, e se você fizer isso, há uma promessa, ele diz, olha, quando você buscar primeiro o meu reino, quando você se aproximar de mim, parar de fugir da minha presença, parar de se ausentar da minha presença, meditar na palavra, viver a palavra, eu cuidarei das demais coisas, as demais áreas da sua vida, eu vou cuidar. É uma promessa, amado, com princípio. Se você cumprir o princípio, ele é fiel para cumprir a promessa. Ele é fiel. Quando você lê esse salmo, ele é interessantíssimo, é um dos salmos mais lidos. Se você estudar sobre ele, você vai ver, ele é tremendo. Quando chega no final, Davi diz assim, ó, meu tempo está acabando. Ele diz assim, ó, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Que nesta noite você possa refletir e dizer, Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes por qual caminho eu estou andando. Tu sabes, Senhor, os meus pecados, as minhas fragilidades, as minhas mediocridades. Tu conhece. Seja sincero, seja honesto. Não tem como esconder nada do Deus Todo-Poderoso. E diz para ele assim, ó Deus, sonda-me. E vê se há algum caminho mau. E se houver algum caminho mau em mim, se eu estiver fugindo, se eu estiver me ausentando, ó Senhor, faça-me voltar atrás, faça-me dar meia volta e coloque os meus pés de novo em caminhos retos, porque, amados, sem Deus não vale a pena viver. Não vale a pena viver escondendo de Deus, se ausentando de Deus. Não vale a pena. Corra para os braços do Pai. Faça como Davi. Davi diz, ó Deus, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me assento e me levanto. Tu conheces o meu deitar, o meu assentar, o meu levantar. De longe tu entendes os meus pensamentos. Ele diz, olha, sem que haja nenhuma palavra na minha boca, tu conheces. Então, não preocupe com o que o outro viu ou deixou de ver. Não fique preocupado com o outro. Mas se preocupe em desenvolver um relacionamento íntimo com um Deus que te gerou, com um Deus que te conhece, com um Deus que te sonda, com um Deus que não tem para onde você fugir. E você faça como o filho pródigo. Volte para a casa do Pai. Volte para a casa do Pai. Ele está de braços abertos te esperando. Não continue fugindo. Não continue se ausentando. Porque o Pai está dizendo, vem filho. Vem filho. Eu te amei. Eu te gerei. Eu te conheci lá no ventre da sua mãe. Eu tenho planos para a sua vida. Eu tenho coisas grandes para a sua vida. Para de fugir. Para de se ausentar da presença do Todo-Poderoso.
Ele te sonda, Ele te conhece. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é santo. Ele vê o seu dia a dia. Nenhuma de suas ações, de suas atitudes, nenhum dos seus pensamentos passam despercebidos aos olhos dele. Então volte para os braços dele. Venha correndo para os braços do Pai. Faça como um filho pródigo. Volta para a casa do Pai. Vai ter anel, vai ter roupa, vai ter comida, vai ter abraço, vai ter cuidado, vai ter amparo. O Pai te espera de braços abertos. Não fuja mais. Não tente se esconder mais. Quando Jonas estava lá no ventre do peixe, ele diz assim, ele faz uma oração e diz, ó Senhor. Ele passa lá 3 dias, imagina o quanto ele refletiu na vida. E ele ora arrependido. E Deus faz o peixe vomitar Jonas próximo de Nínive. E Jonas vai lá e cumpre a missão. Não adianta fugir. Não tem para onde você fugir. Não tem para onde você se esconder. Corra para os braços do Pai. Ele tem vida e vida com abundância para você. Que você possa nesta noite refletir sobre o cuidado de Deus para com você. Sobre as promessas dele para a sua vida. E tome a decisão de parar de se esconder, de parar de fugir, porque não tem onde você ir, não tem como você se escapar. Ele está de braços abertos, esperando que você volte, para que ele te abrace, te coloque uma roupa nova, um calçado novo, um anel novo, e te dê herança junto com os demais. O Pai tem um lugar celestial para você. Há um livro esperando que o seu nome seja escrito de volta. O Pai está de braços abertos dizendo, volta, filho. Eu quero ceiar com você. Eu tenho coisas grandes para você. Que você possa voltar-se para o Pai. E saia daqui convicto de que Ele te ama. De que Ele te formou, Ele te gerou. De que Ele te sonda, Ele te entende, Ele te compreende. Independente do que você fez, Ele diz, volta filho, para de fugir, para de se ausentar. O Pai está de braços abertos aguardando por você, amém? Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.